12, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Leiamos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Como nós já oramos, o nosso desejo é que o Espírito Santo nos conduza, nos instrua e nos desafie na sua palavra. O tema: igreja, um povo diferente, um povo diferente. Na zona rural, quando chove assim por um período muito longo e com o trajeto dos veículos, as estradas vão ficando com bastante dificuldade de acesso. Principalmente aquela região lá, a minha região, ali próximo ao Alto Caparaó, que muito montanhosa, e com isso muitos morros, e à medida que os veículos vão passando, vão fazendo aquelas valas, vão fazendo ali muito mais barro, chega um momento em que os condutores têm que preparar o carro antes de enfrentar aquele barro. Então eles colocam uma corrente em cada roda, nas 4 rodas, e aí o carro acorrentado, ele pode com mais facilidade vencer aqueles obstáculos daquele lamaçal que muitas vezes assombra quem mora na zona rural. Eu sei bem disso, Damares sabe bem disso, e alguns outros aí também com certeza sabem o que eu estou falando aqui. Mas também existe uma outra ilustração para ajudar no nosso sermão, relacionada aos momentos de grandes enfermidades e a preocupação do pessoal da saúde em manter a imunidade alta das pessoas. Então o conselho é: alimente-se bem para que a sua imunidade esteja boa, porque aquele que tem uma boa imunidade, ele resiste mais às enfermidades. E isto, tanto a questão de preparar o veículo para enfrentar um desafio, ou a imunidade para enfrentar uma enfermidade, tem muito a ver com o que nós vamos ver nesses dias de quarta-feira aqui na igreja. Quando nós olhamos para o texto, nós encontramos Jesus que sempre andava cercado, e diz o texto, de multidões. Mas essas grandes multidões o seguiam, mas não era este o objetivo de Jesus, treinar uma multidão. Havia um grupo que Jesus escolheu para que com este grupo dar início, fundamentando-se nele, dar seguimento e fazer nascer a igreja chamada do Novo Testamento, que são os 12 apóstolos. Ele está no monte, diz o primeiro versículo, as multidões estão perto dele, ele sobe, se assenta e se aproximam dele os discípulos. Olha só o que diz aqui o versículo 1 e o versículo 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Existia uma multidão de discípulos, mas os seus discípulos, os 12. Versículo 2, e ele passou a ensiná-los, dizendo.
E aqui começa o tão famoso Sermão da Montanha. Talvez seja o contido aqui nesse sermão seja suficiente para nos preparar para sermos verdadeiramente voltou. Devagar nós vamos adequando. Então, voltando aqui, há um relacionamento entre aquilo que Deus estabelece para o seu povo e aquilo que Ele quer para os seus discípulos. E Ele fundamenta a partir daí a igreja. E a igreja começa a receber umas instruções. O Sermão da Montanha, como eu disse, contém material suficiente para a gente viver uma vida na presença de Deus, brilhando Jesus no mundo de uma maneira muito intensa. Se você observar aí, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Você tem nos primeiros 12 versículos as bem-aventuranças. Você tem logo em seguida os discípulos, o sal da terra, a luz do mundo. Jesus veio para cumprir a lei. Ele agora começa a falar sobre o homicídio, o adultério, os juramentos, a vingança, o amor ao próximo. Depois a prática da justiça, a questão de como se deve dar esmolas, orar, ensina a oração dominical, conhecida como dominical, ensina como jejuar, fala sobre os tesouros do céu, a luz e as trevas, os dois senhores. Depois ele trabalha sobre a ansiedade, depois o juízo temerário proibido, a respeito do cuidado que se tem com aqueles declaradamente inimigos de Deus. Depois ele instiga a orar, aponta as duas estradas, fala dos falsos profetas e termina com os dois fundamentos. O que nós temos aqui, na verdade, é algo muito interessante que a gente precisa aprender. Como eu disse, nós teremos agora uma visão mais ampla do sermão. Depois, na próxima quarta-feira, iniciaremos, então, detalhadamente aqui, uma exposição do Sermão da Montanha. Mas uma visão mais ampla, eu posso afirmar com vocês algumas lições que a gente aprende nesse sermão. Primeiro, o Sermão do Monte responde à maior carência de todo ser humano, que é a felicidade. Todo mundo busca ser feliz, quer ser feliz, anseia por ser feliz. Só que a base para a felicidade tem sido demonstrada ou buscada em fontes contrárias. E Jesus deixa aqui a solução. Eis aqui. Quer ser feliz? Eis aqui a felicidade. Ele repete nesse texto, esses 12 versículos, por 9 vezes a palavra composta bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Feliz na sua essência, realmente feliz. Aqui é apresentada ao mundo a solução definitiva para a sua carência. Se o mundo soubesse o que é estar em Jesus, com certeza correria galopantemente, rapidamente, para os braços de Jesus. E aí eu pergunto, será que há algum crente infeliz? E se há algum crente infeliz, por que ele é infeliz, se o seu Senhor já deixou toda a direção para a felicidade? Será que nos falta, como crentes, a plenitude do Espírito? Será que nós temos vivido muito mais como apenas uns religiosos e não temos vivido com intensidade o reino de Deus? Eu estou falando para mim mesmo, espero que você faça para você. Será que realmente entendemos o que é ser feliz, o que é ser bem-aventurado e quais são os princípios para a felicidade verdadeira? E aí eu pergunto, em que mesa nós temos nos alimentado?
Que tipo de alimento nós temos recebido? John Piper diz uma frase bastante interessante. Ele diz que se você não tem fome de Deus, é porque você está se alimentando de uma outra mesa. E eu quero também apontar aqui uma frase atribuída a Steve Lawson, que é para mim um grande teólogo. Ele diz: o reino de Deus é diferente deste mundo. Os pobres são ricos, os enlutados são consolados, os mansos herdam, os famintos são fartos, os perseguidos se alegram. Talvez tenha sido essa a nossa dificuldade, que nós temos buscado muito mais nos alimentarmos das coisas desse século, deste mundo. E por isso nós somos tomados, veja bem, eu estou falando na primeira pessoa do plural, nós, eu e vocês. Talvez nós estejamos com angústias no coração, com tristeza no coração, justamente porque falta em nós essa plenitude do Espírito, do reino de Deus. Às vezes a nossa preocupação ela está mais intensificada nas coisas daqui do que nas coisas de lá. Porque nós temos a receita da felicidade. Por isso ele diz: bem-aventurado, 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 por 9 vezes. É preciso pensar sobre isto. A solução foi apontada aqui. Jesus disse: está aqui, quer ser feliz? Está aqui. Então nós precisamos repensar o nosso coração. O que tem tomado mais a nossa mente, o nosso coração? Em que nós temos lançado a nossa preocupação? A segunda afirmação é que o Sermão do Monte nos ensina que precisamos ser para fazer. Vou repetir. O Sermão do Monte nos ensina que precisamos ser para fazer. Os versículos 1 ao versículo 12 diz respeito à essência, diz respeito ao ser, diz respeito ao coração, diz respeito ao que está lá dentro, determinando o que está lá fora. Por isso ele diz: bem-aventurados, não é aqueles que são, ou aqueles que querem ser, ou tornem-se para ser. Ele diz: bem-aventurados os humildes. Eles são humildes, por isso são felizes. Eles são chorosos, por isso consolados. Mansos, por isso herdam a terra. E assim ele vai dizendo, é uma questão de ser. E isto é muito importante que a gente entenda estas afirmações. As bem-aventuranças descrevem como todo crente deve ser. Existe uma visão mais antiga que repassa, foge-se na reforma com os reformadores, mas ela renasce com o neopentecostalismo, daquela visão de separar o sacerdote, no caso da Igreja Católica, dos leigos, ou do ungido do Senhor para com os leigos. E no reino de Deus, depois de Jesus, não tem mais o sacerdote e os leigos, não tem mais o ungido do Senhor e os leigos. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 1 de Pedro 2,9, vamos lá? 1 de Pedro 2,9, falando sobre a questão do sacerdócio. Enquanto algumas pessoas destacam, não, os pastores, quem faz teologia, são ungidos do Senhor, e os membros são os leigos. Nós temos mais intimidade, chegamos mais próximos. Aí Pedro vai dizer assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Pedro está dizendo é que em Cristo encerrou essa do sacerdote
e os representados. Agora, todo aquele que está em Jesus é um sacerdote, é uma sacerdotisa. Por quê? Qual o papel do sacerdote? Era representar o povo junto a Deus, porque o povo não podia se aproximar de Deus. Então havia todo um processo. Deus separava um homem, esse homem tinha todo um processo de purificação para representar. Ele levava as carências do povo a Deus. Agora, Jesus é o supremo, é o sumo sacerdote. Então, nele, todos nós nos tornamos sacerdotes. Então, esta palavra aqui estabelecida, ela não diz respeito a um grupo seleto de crentes, mas envolve as bem-aventuranças e todo o Sermão do Monte, é para toda a igreja e não só para um povo. 1 de João, capítulo 2, versículos 20 e 27. Olha o que diz o versículo 20, 1 de João 2, 20. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não toqueis no ungido do Senhor. Já ouviu essa frase? O pastor faz o que quer fazer, e quando alguém critica, não toqueis no ungido do Senhor, senão tem. Bom, então não pode tocar em você também, porque olha o que o João disse sobre os crentes. Vós possuís unção que vem do alto. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste. Ele não está escrevendo aqui para pastores, para líderes. Ele está escrevendo para uma igreja. Então, os membros da igreja, uma vez convertidos, são ungidos do Senhor. Então, o Sermão do Monte, ele diz respeito a toda a igreja, e não apenas a um grupo seleto que poderia receber esta palavra. Uma outra coisa importante dentro dessa afirmação ainda de ser para fazer, é que as bem-aventuranças para você ser para fazer, não é assim. Eu sou humilde de espírito, a Damares é mansa, o Sonildo tem fome e sede da justiça, e assim nós formamos. Não. A exortação é que tenhamos todos esses itens. Que sejamos tudo o que Jesus ensinou nessas bem-aventuranças. Dá uma olhadinha em Gálatas, porque tem o mesmo princípio. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Paulo começa o versículo dizendo assim: mas, o que mesmo? Já perceberam que nós temos a tendência de falar os frutos do Espírito? Mas é o fruto, era o singular. Qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e coisas semelhantes. Isso é o fruto do Espírito, não os frutos do Espírito. Significa que, como um homem cheio do Espírito Santo, eu preciso cuidar, zelar para que este fruto, com estas características apontadas, sejam. Aí eu preciso olhar, será que eu não estou tão alegre como deveria ser? Ou será que eu não sou tão bom como deveria ser? A benignidade não está na minha vida, o domínio próprio. Então eu tenho que zelar para que o fruto do Espírito esteja em mim. Assim também refere-se à bem-aventurança ou às bem-aventuranças. É um conjunto que deve ser uma preocupação de cada crente, como instrução de Jesus para ser feliz. Terceiro lugar, tudo
ou todo o composto no Sermão da Montanha, não é uma simples vocação natural, mas tem que ser plantada no homem por Deus. E aqui eu aproveito para falar algo que me deixou assim, convicto da palavra de Deus. Recentemente, 2 cantoras ovacionadas pelos evangélicos aí, elas são frequentadoras de uma rede TV que é declaradamente uma oficina das trevas, que toda a sua programação gira em torno de destruir os princípios cristãos. Em momentos diferentes, elas estavam num programa que verdadeiramente, espiritualmente falando, é um lixo. Uma delas, recentemente, recebeu a indicação do tarô para a sua vida em 2022. A mulher tirou uma torre e disse para ela: significa a sua vida será isso, 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 isso. E todo mundo rindo, e ela comentando aquilo como se fosse natural. E alguém perguntou para a apresentadora, perguntou para ela assim: mas e aí, como é que fica? Olha, eu não sei muitas coisas de signos não, mas os meus amigos sabem muito de signos. Com certeza destruirei muitas barreiras, vencerei muitos problemas, porque eu sou vencedor e tal, tal, tal. Aquilo que é do inferno está sendo trazido para determinar, conduzir a vida de alguém que se diz povo de Deus. A outra é a mesma que nos pediu 120 mil para vir aqui na Rua da Alegria. Então você já sabe quem é essa pessoa. Num programa em que o camarada adivinha o pensamento dos outros. E aí então ela se manifestou e disse: isto é um dom natural de Deus, que Deus lhe deu. Porque minha avó também falava: você tem lá e faz isso, então você tem um dom natural de Deus. O homem não crê em Deus, o homem é inimigo de Deus, mas ela estava dizendo que ele estava ali, e ela estava assumindo, ela não aceitou que ele soubesse mais do que ela. Então eu estou agora, como se profetizando a sua vida e falando. Será que Paulo falaria o que para esse homem? Alguém se arrisca a falar? Qual seria a palavra de Paulo para esse adivinho que não teme a Deus? Então vamos lá. Atos capítulo 16. Vamos deixar que Paulo responda para nós aqui. Atos 16. 16 a 18. Você está com vontade de falar porque você já sabe, né? E é isso mesmo. Mas vamos lá. Atos 16, 16 a 18. Está projetado. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Paulo chama de espírito adivinhador, e ela chama de vocação natural de Deus. A coisa que veio do inferno. Dava grande lucro aos seus senhores, dava muita popularidade para o programa, né? Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, vos anunciam o caminho da salvação. Estava errado o adivinho? Não estava certo? Era para ele falar assim: vocês são de Deus, é um dom natural de vocês. Mas olha o que Paulo disse, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, e era isso que, se fosse Paulo que estivesse nesse programa, nesse momento, falaria para aquele moço. O que ele falaria? Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu, e aquele moço não poderia mais fazer nada. Seria essa a resposta do apóstolo Paulo. E para outra que recebeu lá o diagnóstico dos signos aí para a sua vida. Qual é a instrução do próprio Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 6, 14 em diante. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade?
Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas a fama leva a pessoa a submeter a isso. E o pior, muitos crentes, que louvor é esse? Que mulher de Deus é esta? E ela está comendo não só no mesmo prato, como ela está sendo dominada, servida por um banquete de trevas, cozinhado no fogo do inferno. Não é vocação, é coisa de Deus as bem-aventuranças. Por que é coisa de Deus as bem-aventuranças? O que o mundo diz? Se você olhar, Jesus foi o homem mais abatido do mundo. Olha só a chegada de Jesus em Jerusalém. É claro que ele de cara comprou um cavalo de marca, ginete, né? De Salomão, mandou vir de Salomão, lá do reino de Salomão, para ele, para que ele pudesse entrar em Jerusalém, porque ele tinha chegado montado naquele carrão todo, naquele cavalão todo. Ele vai num burrinho de carga. Aí entra uma questão que as pessoas estão equivocadas, pensando que a igreja é uma ala política para assumir um governo de uma nação. Ele chega e os discípulos, pensando que vai lá tomar o império, sentar no trono, ele se retira, porque não é este o papel da igreja. O papel da igreja é condenar o que está sendo feito, inclusive no Brasil hoje, com a pregação da palavra de Deus. Testemunhar Jesus, pregar o evangelho, sem medo, o verdadeiro evangelho. Enquanto o mundo diz: nossa, o apoderamento feminino, homens poderosos, aqueles que chegam e todo mundo abaixa para ele. No reino de Deus, bem-aventurados os humildes de espírito, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os que buscam ou que são pacificadores. Olha, enquanto o mundo caminha aqui, as bem-aventuranças caminham para cá. Deixa eu repetir para você, se eu ainda não falei, então vai ser a primeira vez para você, aqui que já me ouviu então pela segunda vez. Quando tiver uma multidão seguindo numa direção e um pequeno grupo na contramão, observe aquele pequeno grupo, que há grande chance dele estar certo. Olha o que Jesus disse: muito felizes são os humildes, os chorões, os mansos, os sedentos por justiça, misericordiosos. Eu não levo desaforo para casa. Deus recebe. O que a psicologia ensina? Se você não pôr para fora, você fica doente. Então, exploda, responda na mesma altura, grite com quem gritou com você,
xingue quem xingou você, brigue com quem brigou com você, porque senão você fica doente. E Jesus fala: bem-aventurado os mansos, misericordiosos. A contramão. É só quando você tem este conteúdo, você está apto para a sal da terra, a luz do mundo. Todo o comportamento do restante do Sermão da Montanha depende desse primeiro. Todo comportamento depende desse primeiro. A questão é, só pode ser isto se for nascido de Deus. 2 Coríntios, 1 Coríntios, perdão, capítulo 2, 14 a 16. Ora, o homem natural não aceita ser considerado felizes os humildes. Quem bate mais é o mais feliz. Se tem uma coisa que eu tenho ojeriza, é assistir debates brasileiros. E o povo brasileiro, desculpe, por tanta ignorância, dá a vitória para o mais grosseiro, para o mais sem educação, para o que mais não deixa o outro falar. Aí alguém está falando, o cara interrompe. Quanto mais ele interromper, melhor ele é para o Brasil. Eu não gosto disso. O natural não entende que o manso herda a terra. O natural não entende que o espírito, o humilde é grande. Que o servo é o maior. O natural não entende isso. O natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não vou ler o restante dos versículos para a gente ganhar tempo, porque preciso ir para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Por que eles não entendem? Porque se discernem espiritualmente? Sim. Mas olha só o que nós temos nos versículos 3 a 6 do capítulo 4 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Por que então que as bem-aventuranças não são vocações naturais? Porque tudo aquilo que é natural em nós pende ao contrário. Para que haja uma consonância com as bem-aventuranças, é necessário sermos recriados. É necessário que o nosso entendimento seja clareado. E possamos então identificar a glória de Deus na face de Cristo. Tem muita gente procurando glória de Deus ainda. Jesus não é mais suficiente. Por isso, as revelações que atraem tantas pessoas. Já perceberam como é que nós gostamos muito mais de ouvir que Deus está falando? Através de uma profecia, através de um sonho, através de uma outra coisa qualquer. Por quê? Porque Cristo para nós nos tornamos muito parecidos com os discípulos. Mostra-nos o Pai.
Mas você está vendo o Pai. Não, eu não quero o Pai dessa forma. Por que Jesus foi rejeitado pelos judeus? Porque ele é insuficiente para os judeus. Lembra que nós estávamos pregando aqui, eu falei, qual que era o sinal? Era um bebê, nascimento do Messias, um bebê? Não, nascimento já leva o bebê. Enrolado enfaixado? Não, todo bebê já era enfaixado. Agora, um bebê enfaixado numa manjedoura, aí é o sinal. Só que esse Jesus eu não quero para mim. Eu quero um miraculoso. Eu quero um que quando eu estou pregando aqui, risca um fogo, passa para cá. Eu quero um que me fala assim, não é aí não, é aqui, faz aqui. É o sobrenatural que eu quero, eu não quero Jesus. E Paulo está dizendo o seguinte, isto é cegueira dos incrédulos, porque nós que temos a revelação de Jesus, vemos a glória de Deus na face de Cristo. Se eu não estou vendo, tem alguma coisa errada. Por isso, as evidências aqui das bem-aventuranças diz respeito a coisas espirituais e não a naturais. Quarta lição. O Sermão da Montanha evidencia a diferença essencial entre o crente e o incrédulo. Há uma diferença. A primeira diferença é no que nós podemos chamar de gosto, de tendência. Vamos pensar aqui que alguém chega para você e fala o seguinte, olha, sábado que vem, nós teremos um momento de um grande momento, quando estaremos cantando, lendo a Bíblia, orando, exaltando a Jesus, glorificando ao Senhor aqui na igreja. E chega um outro grupo e fala para você assim, olha, sábado que vem, nós estaremos lá não sei aonde, tem umas músicas mundanas lá, tem uns palavrões, mas a gente vai estar lá para te divertir um pouquinho, para te conversar um pouquinho, bater um bom papo, tomar uma brisa no rosto. Meu coração pende para ir para lá ou para cá. O crente, entre estar entre os incrédulos, ouvindo coisas desnecessárias, com bagunças e tudo mais, ou estar entre os crentes, lendo a Bíblia, orando, cantando e adorando, o crente vai desejar estar aqui e o incrédulo desejará estar lá. Pastor, você é muito radical. Não sou eu não. Você manda um monte. Só estou reproduzindo. Se tiver de achar ruim, fala com o Senhor Jesus, que foi Ele que escreveu, que falou e Mateus escreveu. Eu só estou reproduzindo. Há uma diferença não só quanto essa questão de admiração pelas coisas, mas há uma diferença também sobre a motivação para se fazer algo. Aquele que não tem Jesus, ele precisa fazer algo para compensar o seu pecado. É como muitos pais na nossa geração estão perdendo seus filhos porque, para compensar a ausência que antes não era comum da mãe, simplesmente dão tudo o que os filhos querem e mais do que isto. Inclusive, não sabem mais dizer um não devido à questão do peso de consciência. Eu fico tão distante quando eu estou aqui, eu não posso dizer não para ele. A motivação dos seus atos tem que ser uma motivação sincera, de amor. O querer estar junto com os crentes e não com os incrédulos, não é o medo da perdição,
mas é a convicção da salvação, é o gozo da comunhão e a alegria e contentamento da presença real, verdadeira de Deus. Deus está aqui, Jesus está aqui, e essa deve ser a nossa motivação para estar aqui. Não é o pregador, não é a banda, não é um aniversário da igreja, não é uma programação. O que deve nos fazer assim sedentos para nos reunirmos é justamente a palavra do Deus Todo-Poderoso. É a presença do Senhor, quando juntos, numa comunhão deliciosa, nós somos exortados mutuamente, porque na medida que eu estou falando aqui, com certeza você está meditando na palavra, e o Espírito Santo vai trabalhando também o seu coração, a leitura feita antes, o cântico feito, uma oração feita, e o Espírito Santo vai trabalhando isso na nossa vida. Essa deve ser a motivação de estar aqui juntos. Nada é melhor do que nos reunirmos para glorificar, para exaltar o nome do Senhor, seja aqui, seja numa casa, mas onde a palavra do Senhor é lida, onde ela é meditada, onde nós podemos orar, onde nós podemos louvar ao Senhor. Pode se oferecer o melhor hotel, com tudo pago. É pecado você ir para lá? Não, claro que não. Se alguém te oferecer, por favor, não pense duas vezes não, a não ser que seja uma proposta que não esteja seja contra a palavra de Deus, mas se for só para te abençoar, é de Deus, vai lá, vai curtir, tá? Vai aproveitar. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: nenhum benefício deste mundo, por melhor que seja, pode ser comparado com a alegria da reunião, da comunhão. Por isso há uma diferença muito grande entre aqueles que têm prazer. Salmo 1. Isso não estava no meu script, não. Salmo 1. Aquele que tem prazer em andar no conselho dos ímpios, em parar no caminho dos pecadores, em se assentar na roda dos escarnecedores. Esse que tem prazer nesses 3 atos, não tem prazer na lei de Deus. Quem tem prazer na lei de Deus, não tem prazer nesses atos. Não tem como você ter prazer na lei de Deus e ao mesmo tempo ter prazer no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Não tem. Não tem como você lidar com os ímpios, os pecadores, os escarnecedores e ao mesmo tempo dizer: eu amo a Jesus. João 15:14, ou 14:15. Se me amais, repetindo, se me amais, guardareis os meus. Mais uma vez, se me amais. Quem disse isso? Não sou eu. Há uma diferença gigantesca entre esses princípios de Deus e os princípios do mundo. É a contramão. A igreja vive na contramão, por isso a igreja é diferente. Eu concluo afirmando: estudar e seguir as instruções dadas por Jesus no Sermão da Montanha torna-nos felizes e promotores de um mundo melhor. Porque a felicidade não é uma questão circunstancial. A felicidade é o estado do coração. A felicidade é o estado do coração. E agora, o que eu vou fazer em consequência disso com o restante do Sermão da Montanha promoverá um mundo melhor, menos trevas. A aprovação do que fazemos depende do que nos tornamos em Jesus. Até mesmo a boa obra feita pelo ímpio é rejeitada por Deus como adoração. A Confissão de Fé de Westminster diz que boas obras só são aceitas as boas obras dos crentes. Do ímpio não é aceito como boas obras. Elas são boas obras para aquele que recebe, mas Deus não a vê como boas obras, que são interesseiras.
é preciso ser para fazer. A conduta do crente é diferente da do incrédulo. Seus desejos, motivações e aquilo que reina sobre ele. Quem é o seu Senhor? Quem manda em você? Compare a sua vida, mas não compare com a vida do Natanael, não compare com a vida do Ramon, não compare com a vida de Tia Leuda, não compare com a minha vida. Compare ou comparemos a nossa vida com os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha. Certamente nós sairemos daqui quebrantados. Não dará tempo nem de olhar as faltas do Gesso, porque as minhas serão tantas que não sobrará tempo para eu observar a vida dele, comparando a minha vida, as minhas ações com o Sermão da Montanha. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê graça. E reaviva a obra dele no nosso coração. Eu quero ver esse templo cheio de pessoas. Convide, traga. Quero ver pessoas aqui que amam o Senhor, que querem e têm fome do Senhor. E aí sim, você é chamado para fazer um passeio, vai lá, brilhe Jesus lá, mas que o seu coração esteja no céu, sempre, para a glória de Deus. É só uma palhinha do que nós vamos estudar algumas quartas-feiras aqui, com certeza será muito desafiador para mim e para vocês também, creio eu. Queridos irmãos, nós lembramos a todos que no próximo domingo, o coral não havia divulgado ainda, então eu estava esperando uma confirmação. O coral estará conduzindo um culto de gratidão a Deus pelo aniversário da igreja. 40 anos.